Gostaria de agradecer a participação do Dr. Adriano Guirado Dias, otorrinolaringologista e especialista em cirurgia cérvico-facial, que vai explicar sobre o procedimento de implante coclear. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Hoje vamos falar de um assunto que eu sou completamente apaixonado e eu fico até empolgado para vir aqui falar sobre isso. Então vamos iniciar a nossa conversa. Doutor, o que é o implante coclear e como ele funciona? Explica pra gente. Tá, perfeito. Então assim, o implante coclear, ele é a resposta para uma pergunta. Quando você tem o som, então eu bati. O que acontece? Você vai ter vibrações. Uhum. O que o seu ouvido precisa fazer? O seu ouvido ele não vai ouvir. Ele vai transformar uma vibração num estímulo elétrico. E quem vai ouvir é o cérebro. Quem vai pegar a informação e vai transformar é o cérebro. Então, o nosso ouvido é a resposta para a pergunta: como é que eu faço para o meu cérebro entender uma vibração no ambiente? Tá? Só que as células de dentro do ouvido, elas podem muitas vezes, ou pela idade, ou já nascer com uma deficiência. E isso não acontecer. Então, o que esse implante coclear faz? Ele vai substituir esse órgão. E ele vai mandar essa informação. Ele vai fazer essa comunicação de um estímulo que é uma vibração e transformar num estímulo elétrico. Então, ele é a perfeita substituição, é uma portabilidade perfeita entre o seu órgão da audição e um aparelho. Então, esse aparelho... trouxe para mostrar pra gente. Depois eu vou mostrar ele um pouquinho melhor. Ele consegue substituir esse órgão, entendeu? E a partir daí, mandar informação para o cérebro, que é quem vai ouvir de fato, tá? Então, ele é a resposta de como a gente consegue fazer com que a parte máquina interaja perfeitamente com a parte do cérebro, sem que o cérebro sequer saiba que o órgão foi substituído. Então ele faz essa parte de captação e transmissão do som para as pessoas. O doutor comentou agora um pouquinho sobre a parte do que é o aparelho. Mas antes, a gente precisava voltar um pouquinho para falar sobre o diagnóstico. Ele atua tanto na parte completa da surdez ou em casos de perda seletiva? Como que é? O doutor poderia explicar essa parte também? Perfeito. Então, primeira coisa, quando a gente fala da audição, ela não é uma coisa só. Você tem várias faixas da audição. Então, imagina que eu tenho um piano na minha frente. Você pode ter um problema em algumas teclas do piano. Sons mais finos, os sons mais grossos, tá? Quando você tem uma perda auditiva, por exemplo, numa faixa da audição só, você consegue usar um aparelho auditivo, melhorar aquele som, tá? Todas as teclas estão um pouco mais baixas. Você consegue usar um aparelho auditivo para aumentar isso. Só que chega um momento em que você tem ou uma perda muito grande da audição, que o aparelho auditivo já não dá mais conta, ou você nasceu com todo aquele aparelho auditivo, todo o órgão da audição, sem função praticamente. Então, nesses casos, o aparelho auditivo, você só aumentar o volume não adianta. Você sempre vai conseguir colocar o aparelho auditivo, vai aumentar o estímulo, só que ele não consegue fazer nada com aquilo. Seu órgão da audição não consegue mandar uma informação para o cérebro que seja suficiente para ele entender, tá? Então, não é uma coisa que vai substituir a outra. O implante coclear, ele não substitui o aparelho auditivo, tá? Seria o equivalente, o carro, ele não substitui necessariamente a bicicleta. Você não consegue ir de bicicleta para Curitiba. Aí não é o caso de você pegar uma bicicleta mais forte. Não. Ali você vai de carro. Entendeu? Entendi. O implante coclear, ele está indicado de uma maneira bem simples para perdas auditivas em que o aparelho auditivo não dá mais conta de melhorar a audição. Certo. Entendeu? Tanto em crianças que nascem surdas, tá? E essas, elas têm uma urgência. Você precisa o quanto antes estimular,
porque elas estão desenvolvendo ainda a área do cérebro, Uhum. quanto aquele paciente que já é mais idoso, que ele usa aparelho auditivo, só que ele fala, mesmo com aparelho, eu não entendo, aí eu aumento o volume, eu entendo menos ainda. Esse paciente também é candidato. E hoje, quanto mais evoluem esses aparelhos, o implante coclear, cada vez mais precoce a gente indica. Porque antes, quando eles tinham um resultado ainda não estava tão legal, a gente acabava indicando só naqueles casos muito graves, em que já não tinha nada da audição. Certo. Hoje em dia, você tem até indicações mais cedo, entendeu? Para aquele paciente que está ainda com... Ele tem dificuldades em alguns cenários, mas não é uma perda completa. Ele serve como um tratamento contínuo também para esse estímulo. Então, ele auxilia nessa parte como se fosse um tratamento mesmo, doutor? Ou ele seria mais como um procedimento eficaz? Ele é um procedimento eficaz, só que quando a gente pega... Lembra que eu falei que assim, o cérebro é quem ouve, tá? Quando você, até aproximadamente os 6 anos, você está com um período que a gente chama de neuroplasticidade. Certo. O seu cérebro ele tem a capacidade de aprender habilidades novas. Tá? Por exemplo, você nasce cega. Você nunca enxergou. Por isso que eles falam assim, olha, a criança está olhando para mim, ele ainda não enxerga direito. Isso é verdade. Conforme você vai recebendo o estímulo visual, você vai desenvolvendo uma área no cérebro para entender aquele estímulo. E a partir daí você começa a enxergar. Certo. O ouvido, isso já começa a acontecer desde que você está lá na barriga da sua mãe. Tá? Então, com 18 semanas, você já está tendo estímulos auditivos. E você começa a desenvolver essa região aqui do cérebro. E ela vai começar a desenvolver toda uma estrutura neurológica para transformar estímulo elétrico em entendimento. Aquela criança que nasce surda, ela para de estimular o cérebro. Então, o que acontece? Se você não estimula nos primeiros anos de vida, não importa o que eu faça depois, você já não tem mais a habilidade de fazer essa estrutura no cérebro. O doutor poderia explicar um pouco mais sobre a parte, então, do pré-operatório, porque é uma cirurgia para a realização do implante, e como é? Ela é uma cirurgia simples, uma cirurgia complexa? Como que é essa parte de procedimento, doutor? Tá. Então, assim, em relação à cirurgia, a gente vai dividir em 2 partes. Para o seu organismo, é uma cirurgia de pequeno porte. Por quê? Quando você fala de uma cirurgia abdominal, o impacto que vai ter para o teu organismo, o tanto que o seu organismo sente, é muito maior, apesar de ser uma cirurgia mais simples. O implante coclear é uma cirurgia que ela é complexa, porque ela é delicada. Não porque você vai ficar acamado, vai ficar... nossa, é uma cirurgia que é desgastante para o meu organismo, é estressante. Não. Ela é localmente complexa, mas para o seu organismo, vários pacientes, às vezes, a gente dá alta para o mesmo dia. Entendeu? Aqui, no São Lucas, a gente está, inclusive, com uma rotina bem inovadora, em que o paciente faz a cirurgia de manhã, sai dali, já faz a tomografia. Às vezes, muitas vezes, de noite, a gente já tem todo um estudo de como é que está se comportando esse implante lá dentro, e o paciente já até vai de alta. Alguns nem dormem no hospital. E quando dorme é mais por um excesso de zelo, até a família fica às vezes insegura, mas assim, a gente consegue muito precocemente. É muito comum ser dias cirúrgicos, aí você vai ver o paciente ali na enfermaria, o paciente está correndo de um lado para o outro. Então eles ficam bem. Só que o processo é delicado. Por quê? Porque a gente está falando de estruturas de 1 milímetro. A gente tem instrumentais de 0,3 milímetros. Então, assim, é um trabalho delicado, com estruturas importantes ali, e todo um alto custo de aparelhos, de tecnologia hospitalar para viabilizar isso. Então, ela é complexa em relação à tecnologia,
a estrutura, mas para o paciente, para o organismo, eu vou colocar aquela até mais simples. Certo. Entendeu? Ô, doutor, ela é instantânea? Assim que faz o implante, o paciente ele já começa a receber, então, essa parte do som, já consegue escutar, ou ela precisa de uma adaptação, uma reabilitação, digamos assim? Na cirurgia, você não vai sair já com o aparelho. O que nós vamos fazer? Esse daqui é uma das marcas que são utilizadas, né? A gente vai colocar esse implante, tá? Isso daqui seria o equivalente, vamos supor que eu vou colocar uma TV na sua casa. Essa é a fiação, entendeu? Certo. Então, essa parte, ela vai ficar por baixo da pele, essa o paciente nunca vai ver. Caramba! Ela fica por baixo da pele, e aqui vai ficar muito pequenininho para ver, mas ela tem como se fosse um caracolzinho aqui embaixo, que vai ficar dentro do órgão da audição. Terminou a cirurgia, a gente coloca uma faixa, esse aparelho está lá dentro, é só fiação. Entendi. Tiramos essa faixa em uma semana, e após um mês, aproximadamente, a gente vai fazer o quê? Aí a gente vai colocar a TV. Entendeu? Certo. Que é esse daqui. Esse é um aparelho que ele vai ficar externo e através de um ímã ele vai mandar que bacana. a informação através da pele. Então, quando o paciente vai dormir ou se ele for fazer alguma atividade que ele queira tirar, ele tira esse implante. Não está ouvindo, mas está tudo bem. Não tem marca, não está o aparelho aparecendo nem nada. Quando ele coloca e liga, aí que você vai fazer a ativação. Certo. Entendeu? Eu não preciso operar de novo esse paciente, a não ser que ele tenha uma complicação, tudo, mas eu não preciso reoperar ele. E depois a gente só precisa trocar, atualizar a parte externa. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, deixa eu ver como é que é. Mas o meu filho vai... O atual já é bem menor, mas assim, meu filho vai usar isso? E é uma criança de 1 ano. Eu falo, olha, até ele se tornar um adolescente, isso aqui vai ser motivo de piada. Vai virar e falar assim, nossa, lembra que eu coloquei tamanho? Então, assim, a única coisa que ele precisa fazer é embarcar nesse trem do desenvolvimento. Certo. Por quê? Se eu desenvolver essa parte do cérebro do seu filho com 1 ano que nasceu surdo... Enquanto ainda tem tempo... Enquanto ainda tem tempo, não importa o que surgir daqui 30, 40 anos. Isso aqui ainda vai trazer benefício para ele. Fez desse passo inicial, né, para começar o tratamento. Doutor, então o doutor falou que precisa desse período de fez a cirurgia, colocou o aparelho, e como que é essa adaptação? O doutor comentou agora que ele não é instantâneo no sentido de precisa com o tempo e se adaptando. Como que é para o paciente essa parte, esse processo? Ele precisa de um acompanhamento com o médico, com algum outro profissional? Como que é essa jornada do paciente, então? Olha, essa jornada, que eu vou te falar assim, se tem, na parte de surdez, alguém que é o capitão do time, é a fono, tá? Olha que bacana. É muito bonito falar assim, nossa, eu faço a cirurgia do implante coclear, é uma cirurgia super delicada, mas, assim, o grande mérito e a pessoa que mais vai depender o resultado final é a fono. Tanto a fono que acompanha o aparelho auditivo, que aqui em Cascavel quem faz isso é a Daniela Bonadalise, né, que ela trabalha comigo, é fenomenal, inclusive. Ela é a mãe de tudo isso que a gente desenvolve aqui. Bacana. E o papel dela, tanto em ajuste, acompanhamento, exames para indicação, é extremamente importante. E a partir da cirurgia entra outra figura na fonoaudiologia, que é quem faz a terapia. Então, o que acontece? É quem vai ajudar o paciente, o cérebro da criança, a
pegar aquela informação que está chegando agora e transformar em entendimento, entendeu? Então, se eu simplesmente fizer uma cirurgia e abandonar o paciente com o implante, pode ser que a audiometria dele, ele até perceba os sons. Então, você bater aqui, olha, ele ouviu, mas aí ele vai entender a fala. Do que é aquilo? Sim, eu falar com ele, ele vai entender? Ou ele só escuta som e não entende nada? Quem faz isso é a fonoterapia. Então, esse é um processo longo. Então, lá no pré-cirúrgico, uma coisa que você tem que a família tem que estar extremamente a bordo é estar ciente que é um processo longo, estar ciente que, por mais que você pegue a melhor fono do mundo, ela vai encontrar seu filho 3 vezes, no máximo, aí, na semana, você passa quase que 18 horas com seu filho. Entendeu? A importância da família nesse família. tratamento, nesse acompanhamento também, né? Então, tem todo um item da avaliação do paciente para implante, que é como que é o quadro social que ele está inserido. Isso. O quanto que a família está disposta. A família acha que é uma solução mágica, que você vai colocar ali e pronto. Ou a família está empenhada. Tem famílias que às vezes você fala assim, olha, a minha fono, ela até aborda, a Dani vira e fala, olha, eu acho que vamos marcar mais uma. A gente tenta não atrasar, mas atrasar a cirurgia para não prejudicar o desenvolvimento, mas a gente tenta fazer mais encontros para falar, eu acho que a família precisa um pouquinho mais. Ó, chama o pai junto, chama a avó junto, quem fica com a criança, chama para a gente conversar, para que se tenha aproveite. Uma rede de apoio para esse paciente. Né? Entendeu? Então é extremamente essencial que você faça, tenha ali um casamento bom com a fono que vai fazer essa terapia, que ela tem uma comunicação boa com a fono, que faz os ajustes do aparelho, tá? E isso vai determinar o resultado. Então, eu acho que assim, o trabalho da fono, e por isso que é importante, e só para deixar um adendo, na FAG nós temos um grupo muito forte de fonoaudiologia, e que em várias das últimas cirurgias, elas estão presentes na cirurgia. Qual que é o objetivo disso? A disciplina de fonoaudiologia, ela cada vez está mais inserida em todas as etapas, inclusive na parte cirúrgica. Para quê? Para que se tenha uma conversa muito fácil, em que a fono vê como é que foi a cirurgia, ela já consegue prever desafios que ela vai ter, entendeu? Entendi. Então aqui a gente tem esse ganho a mais. Eu não tenho só uma estrutura hospitalar, só que a gente consegue fazer todo um trabalho de formação. Por quê? Porque os resultados futuros que a gente vai ter, eles dependem do quê? Da reabilitação. E quem que é o centro formador de fono? É um Entendeu? trabalho em equipe, um trabalho tanto a curto prazo com o paciente e a longo prazo na formação desses novos profissionais, então, que estarão no mercado auxiliando esses pacientes, né, doutor? É um trabalho bem completo e em equipe. Exatamente. Doutor, como essa cirurgia aqui no São Lucas Hospital Center, o doutor comentou então que faz 7 anos que iniciou esse processo de fazer os implantes aqui no hospital, e como vem sendo tanto a parte de estrutura, quanto a parte de equipe, e também com o avanço dessas novas tecnologias que auxiliam no procedimento, como o doutor citou anteriormente, que necessita, né, desse apoio também. Olha, eu tenho feito aqui, eu fazia antes em São Paulo, mas aqui em Cascavel há 7 anos, não eram todos aqui na estrutura, tá? Então, assim, aqui a gente começou a desenvolver um trabalho diferenciado mais recente. E o que a gente casa aqui? Então, assim, ó, o que a estrutura aqui tem de diferencial? Primeiro, eu acho que é a comunicação. Então, por ser um centro formador, você tem o quê? Eu consigo que, por exemplo, a fono participe do procedimento. Eu consigo aproveitar todas as estruturas. Por exemplo, fiz a cirurgia. Eu tenho aqui dentro do hospital
um centro de excelência em imagem, tá? Então, assim, a qualidade dos exames que eu consigo ter são muito boas, e como eu estou na mesma estrutura, eu consigo comunicar o que eu quero ver. Eu assisto o exame de imagem com o paciente, muitas vezes ainda anestesiado, então a criança ainda está anestesiada, recém saiu da cirurgia. Então, é uma coisa que aconteceu aqui, por exemplo, o radiologista virou e falou, olha, a gente tem tecnologia aqui no São Lucas para fazer um exame que a parte metálica do implante não vai dar interferência na imagem. E aí ele olha, eu consigo fazer tudo isso. Então, o nível de excelência que você consegue é muito maior. Qual que é o objetivo? O objetivo é que o que a gente faz aqui não deixa a desejar em lugar nenhum do Brasil. Entendeu? Parece uma coisa muito ambiciosa, mas os nossos últimos procedimentos, a gente conseguiu isso. A gente tem até algumas empresas de implante coclear usando o Cascavel, o nosso serviço, como case de sucesso no Brasil. Então, assim, olha, um serviço que surgiu recentemente e que já está, o número de cirurgias, a gente está praticamente com uma cirurgia dessa por mês. Entendeu? Então, a gente já está começando a estabelecer rotinas. Hoje, quando eu marco uma cirurgia dessa, a enfermeira responsável do centro cirúrgico, ela já sabe exatamente a rotina que eu uso, ela sabe desde da luva que a gente usa, dos fios que a gente usa, da estrutura que a gente usa, entendeu? Tem a presença de um neurologista, de uma neurologista que faz toda a monitorização dos nervos que a gente está trabalhando próximo. Então, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz em falar, porque eu sempre quis fazer isso. Há 10 anos que eu comecei a me subespecializar em cirurgias da surdez, e hoje, para quem você quiser falar assim, olha, tem fulano de Curitiba, São Paulo, e ele vai vir acompanhar. A gente pode acompanhar, eu vou ter tanto orgulho de mostrar a estrutura que a gente tem aqui hospitalar, e que várias vezes médicos de fora vieram elogiar, falaram assim, olha, até em São Paulo é difícil você achar um lugar assim. O exame que a gente faz, falou, ó, essa qualidade de exame, se você mostrar para qualquer um num congresso, ele vai falar que é um exame de excelência e os resultados que a gente tem. Então, assim, eu sou muito otimista para o que a região aqui vai ter, principalmente com o envolvimento da faculdade. Essa formação. Com a formação. Porque aí eu te falo, a gente está armando para daqui 10, 15 anos, isso aqui virar um polo, mas assim, que você não vai ter igual como referência de todo o interior. Não só também na área do implante coclear e da otorrinolaringologia, também como em outras áreas da medicina, como a gente já conversou aqui também no programa. Sim. E doutor, para a gente encerrar nossa conversa, a gente falou toda essa parte do implante coclear, dos benefícios, mas para finalizar eu gostaria que o doutor falasse então sobre esses benefícios que o paciente que realiza esse procedimento, ele tem a longo prazo. Tá. Tanto a criança quanto o idoso também, né? Tá. Em relação à criança, tá? Em relação à criança, é um impacto muito grande, porque, primeiro, é um sentido todo, né? A parte auditiva, ela envolve até o jeito de se pensar, tá? Então, você tem a socialização, você tem a parte acadêmica, atividades escolares, você tem uma vida sem limitações, tá? O objetivo é você ter uma vida plena, sem restrição, dependendo da idade, se o paciente chega às vezes muito tarde, ou se tem algumas restrições do paciente, às vezes você vai ter um resultado que pode ser limitado, tá? Então, por isso, quanto antes já fazer a avaliação. Só que o objetivo é algo, assim, bem nobre. É uma vida uma plena, qualidade de vida. Entendeu? É qualidade de vida. É você poder que seu filho siga os sonhos dele, que você não tenha essa preocupação dele ter autonomia,
tá? Porque é muito, restringe muito. Tudo que Impacta você... em todas as áreas da vida, né, doutor? Sim, e principalmente a parte social. É melhor você, às vezes, ter um quadro de, nossa, eu tenho um joelho que eu manco, que eu tenho isso. A hora que eu te tiro o social, isso impacta demais na qualidade de vida, tá? Então, para a criança é uma coisa absurda. Já para o idoso muitas vezes ele tem que ser convencido, porque ele não percebe o impacto que aquilo gera nele. Tem um estudo que ele pegava um paciente, então, que teve um quadro de infarto. Se ele sobrevive àquele infarto, nos próximos 5 anos avaliar o risco que ele tinha de falecer. E o paciente que teve um infarto e sobreviveu, ele tem um risco menor de morrer nos próximos 5 anos do que aquele que não tem problema de saúde nenhum, só que está isolado socialmente. Caramba. A parte auditiva, ela tanto vai, se você não tem esse estímulo, te empurrar para demências, como Alzheimer, e ela também te reduz muito a expectativa de vida. Então, não é nem só aquela questão de, eu queria que a minha mãe participasse mais das reuniões, mas ela, quando tem barulho, as crianças falando, ela não consegue entender direito. Tem essa questão afetiva, mas tem um risco de vida, inclusive. Questão de saúde mesmo, de né? saúde. Então, isso daí tira muita qualidade de vida. Então, a gente vê na prática o quanto os pacientes afundam quando eles param de receber essa informação. Entendeu? Então, o objetivo é a socialização, é você colocar de volta na parte social aquele idoso que ele começa a ir, começa a se isolar, junto vai trazendo problemas desde a parte muscular, motora, e você vê que a base do problema foi o quê? Conforme ele não foi mais ouvindo, ele começou a se estressar em ambientes com bastante barulho, e ele começou a se isolar. Então, muitas vezes, o começo de tudo veio por uma coisa que, às vezes, um aparelho auditivo, que depois, às vezes, um implante coclear conseguiria evitar. Então, eu acho que cada vez mais a gente está migrando não para uma medicina de sobrevivência, falar, ele não vai morrer disso. Sim, a gente está migrando para uma medicina de qualidade de vida. Perfeito. Entendeu? Eu quero ter vida plena. Entendeu? Eu não quero simplesmente sobreviver por 100 anos. Olha, e com essas limitações, com né? limitações. Não, mesmo que seja antes, eu quero vida plena. Eu quero participar, eu quero dar palpite, eu sou palpiteiro. Eu quero dar palpite até o final da vida. Então, assim, você quer estar junto. E eu acho que isso daí é o novo olhar que a medicina está tendo de ver o paciente como um todo e falar assim, olha, não é que ele está péssimo, mas eu quero ele pleno. Por que ele não está mais fazendo isso? Por que ele não está participando disso? Perfeito. Então traz uma qualidade, uma segurança e um conforto para esse paciente, tanto na parte social, como o doutor disse, quanto na parte de saúde também a longo prazo, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Seja sempre bem-vindos para falar sobre saúde, sobre o implante e tudo que há de novo na medicina, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado e sempre que tiver um convite aberto, eu virei. Siga o perfil nas redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades e acompanhar a programação completa de podcasts feitos pelos médicos e colaboradores do hospital. Espero você!